Acompanhe comigo a leitura do versículo 2 e 3 do capítulo 3 de Apocalipse. Note o que nós temos aí. Para a igreja em Sardo, o Senhor diz: sê vigilante e conforma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Bem, a morte reinava em Sardo. Você lendo com atenção a carta, toda esta carta dirigida a esta igreja, você notará isto. Embora o quadro geral é sombrio na igreja em Sardo, as próximas palavras indicam que a morte da qual Cristo falava era geral, mas não absoluta. Ainda havia nesta igreja alguns a quem Cristo podia falar. Se houvesse uma boa reação a este apelo, ainda haveria esperança. A resposta exigida por Cristo pode ser resumida em dois imperativos duplos. Note o que ele está dizendo: sê vigilante e confirma. Essa é o primeiro imperativo. Sê vigilante e confirma. O segundo imperativo que Cristo exige é: lembra-te e arrepende-te. Sê vigilante e confirma. Lembra-te e arrepende-te. Em cada caso desses imperativos, um verbo no presente do imperativo é seguida por um verbo no imperativo auristo, ou seja, no grego. A primeira ação exigida por Cristo, ser vigilante, pode também ser traduzida com mais exatidão como fique acordado e vigilante, ou provem que estão vigilantes. Obediência exigiria que eles se apressassem a fortalecer as coisas que permanecem. Isto ilustra de forma dramática a figura da sentinela correndo ao ponto fraco das defesas. Uma figura que nos faz lembrar da reconstrução dos muros de Jerusalém nos dias de Neemias. Leia com atenção, pode ler todo o livro do profeta, todo o livro de Neemias, mas nós podemos observar este ponto da história no capítulo 4, versículo 20. Os cristãos em Sardo deveriam ser como sentinelas atentos, correndo para preservar o testemunho. Em linguagem, agora não figurada, os cristãos deveriam estar preparados para ver que o ensino bíblico, era para eles ver que o ensino bíblico fosse aplicado de forma prática para manter a separação para Cristo. É possível que os princípios fundamentais de recepção na igreja local de novos convertidos e a disciplina dos crentes aí nesta igreja, que são essas coisas, tanto a recepção de um crente, de um novo convertido na igreja local, como também a disciplina da igreja local, essas coisas são a base do testemunho da igreja. E isto estava praticamente estavam perdidos em Sardo. Portanto, se os cristãos não se acordassem para este fato, então a história cívica da cidade seria repetida na vida da igreja. Ou seja, o que aconteceu historicamente na cidade de Sardo haveria de acontecer na história da igreja ali em Sardo, nesta igreja local. O incrível descuido e complacência em não colocar um homem para guardar
as encostas que eles julgavam impossível de escalar, havia resultado daquela cidade no passado. A complacência espiritual e a sonolência da igreja em Sardo teriam resultado igual em termos espirituais. A expressão que nós temos aqui neste versículo, os restantes, sendo um substantivo neutro, ou seja, no grego, deve abranger princípios e práticas. Entretanto, depois de um exame detalhado do uso da expressão dessas palavras, podemos incluir as pessoas que detinham os princípios e realizavam as práticas. Assim, o princípio do remanescente, que apareceu pela primeira vez em Tiatira, é bem visível aqui. A situação de emergência é enfatizada na afirmação de que estavam para morrer, que poderia ser parafraseado a ponto de expirar. É assim que estava a maioria nesta igreja. A última chama de vida estava prestes a se apagar. O tempo verbal passado, que temos nas palavras estavam para morrer, não precisa de ênfase, mas é explicada por ver que o assunto é observado do ponto de vista da igreja recebendo a carta. A explicação para esta vigilância é que Cristo não tinha achado as obras desta igreja perfeitas diante de Deus. A ideia por trás da palavra perfeitas, que nós temos aí no versículo, é que as obras haviam sido iniciadas, mas não concluídas satisfatoriamente. Fortificações incompletas não têm valor algum a uma cidade sitiada. E fortificações sem um sentinela vigilante não constituem uma defesa completa. A história da cidade era prova disto. A história da cidade onde estava esta igreja. Para que a história da igreja não fosse uma repetição da história da cidade, Cristo procura despertar os cristãos para este perigo. A inclusão em muitos manuscritos da palavra meu e a tradução meu Deus, que nós temos na Bíblia versão atualizada e na Bíblia versão brasileira, mostra que Cristo está agindo como sacerdote diante de Deus. O uso do verbo que nós temos aí no versículo achar sugere uma busca que até aquele ponto fora infrutífero da parte de Cristo buscando naquela igreja. E como na sua mensagem a Éfeso, capítulo 2, versículo 5, Cristo diz à igreja, lembra-te. Esta recordação seria um fator importante que levaria estes cristãos ao passo decisivo de arrependimento. A complacência é pecado e uma ação corretiva imediata precisava ser tomada. Cristo os desafia a lembrar-se das bênçãos espirituais já recebidas. A expressão lembra-te, pois, do que tens recebido, temos aí no versículo, não abrange somente as bênçãos, mas o gozo, o prazer e a alegria que vieram com elas. Aqueles dias foram dias felizes. O tempo verbal que temos aí, tens recebido, indica que as bênçãos ainda estavam presentes. As bênçãos não haviam mudado, mas os cristãos haviam mudado. O seu efeito no passado é lembrado no verbo ouvir, melhor dizendo, ouvido. O tempo do verbo pode apontar primeiramente para o momento da conversão, mas deve também incluir a reação deles ao ensino que estabeleceu a igreja. Cristo deseja que eles continuem a guardar firmemente estas verdades. O que deveriam guardar pode ser entendido como o restante do versículo 2, mantendo bem firme aquilo que tinham dos princípios originais do testemunho, seria uma boa base para a recuperação espiritual esperada na ordem que Cristo dá a eles, arrepende-te. Arrependimento abrange não somente remorso pelo passado, mas também exige uma mudança de atitude em relação ao que foi feito
dúvida quanto à reação dos cristãos levou Cristo a explicar detalhadamente as consequências. Podemos traduzir o verbo que temos aí, vigiar, de forma dramática, usando a expressão, se não se acordarem. O fracasso em atentar à voz do Senhor iria indicar que o seu problema não era sono, mas sim a morte. É o que temos no versículo 1. A primeira conjunção do versículo, aí na palavra pois, abre caminho para a recuperação por meio do arrependimento. A segunda conjunção, na palavra porquanto, que nós temos na versão da Bíblia atualizada, mostra o resultado da recusa de se arrependerem. O resultado seria que a vinda de Cristo os pegaria completamente de surpresa. Com a igreja de Éfeso, no capítulo 2, versículo 5, e em Pérgamo, no capítulo 2, versículo 16, Cristo agiria de forma governamental. Aqui com a igreja em Sardo, como com a igreja em Tiatira, no capítulo 2, versículo 25, o julgamento aconteceria na vinda de Cristo para buscar a igreja no arrebatamento. O verbo traduzido aqui por virei, ou seja, virei sobre ti, usado com Tiatira, poderia ser traduzido eu chegarei. O fracasso da igreja em acordar significa que Cristo chegaria como ladrão. A chegada inesperada e não anunciada de um ladrão pega de surpresa os moradores adormecidos. Assim Cristo viria a esta igreja adormecida. É importante notar que onde a figura do ladrão é usada em relação à vinda de Cristo, sempre são os incrédulos que estão em vista. Note isto. Um estudo das passagens onde Cristo usa esta figura deixará isto bem claro. Leia com atenção Mateus capítulo 24, versículo 43 e Lucas capítulo 12, versículo 39. Os avisos apostólicos em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2, 2 Pedro capítulo 3, versículo 10, além da única outra ocorrência da comparação, também em Apocalipse capítulo 16, versículo 15, todos deixam isto bem claro, que a vinda de Cristo como ladrão sempre está em foco, em vista os incrédulos, os infiéis, os não crentes. Para todo o verdadeiro cristão, Cristo nunca é visto vindo como ladrão. Para a igreja que ele já declarou estar morta aí, Sardo, no versículo 1, composta na sua maioria por falsos professos não salvos, a vinda de Cristo no arrebatamento os pegaria completamente de surpresa. Seu fracasso em responder ao seu conselho iria mostrar a ausência de vida espiritual, ou seja, o fracasso desses falsos crentes. A palavra ladrão que temos aqui é a palavra que descreve aquele que anda silenciosamente na escuridão da noite, procurando o que pode furtar. A imprevisão da vinda de Cristo para a sua igreja é enfatizada na afirmação final do versículo. Os gramáticos aí do grego dizem que a negativa dupla, ou seja, como está no versículo, você pode notar isto com mais precisão na Bíblia da versão atualizada, é a negativa mais forte possível na língua original e coloquialmente poderia ser traduzida dessa maneira: de forma alguma vocês saberão. Esta é mais uma indicação de que é a segunda vinda de Cristo que está em vista aqui, repetindo as próprias palavras de Cristo de Mateus capítulo 24, versículo 36. O arrebatamento da igreja é a primeira etapa da sua vinda, da vinda de Cristo. Sugerir data para esta sua vinda é completamente antibíblico e os cristãos deveriam viver na expectativa desta sua volta a qualquer momento. A complacência
e o descuido de Sardo, da igreja em Sardo, indicava que muitos nesta congregação, talvez a maioria, não tinham vida espiritual, ou seja, não eram pessoas salvas. Assim, a vinda de Cristo seria tão inesperada como a vinda de um ladrão e lhes roubaria de todo a esperança quanto ao futuro. Os salvos seriam levados para o céu na vinda de Cristo, com certeza, e eles ficariam para receber, ou seja, esses professos ficariam para receber o juízo divino no período da tribulação e depois no grande trono branco.